Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então estou aqui hoje para vos entregar uma exposição cujo título é o Evangelho do Nazareno. A prática, o modo de vida do Nazareno, que não era de nenhuma suposta Nazaré, é o dos autodenominados cristãos. Tem alguma parecença, algum modus operandi com o que hoje se chama cristão ou que alguma vez? Será que no paupérrimo livrinho chamado de Bíblia, dita sagrada, ainda consegue-se encontrar algum ou alguns fragmentos, apesar de todas as incoerentes contradições? Apesar do bipolar Jesus descrito nos supostos evangelhos, será ainda possível observar os interesses do Nazareno? Observar aquilo que ele apreciava e escolheu como o seu estilo de vida? Certamente não achava que era algum herói ou combatente revolucionário, apesar de ser isso mesmo que os inventores do miserável cristianismo quiseram passar. O Jesus confrontacionista, contendor, defensor que impingiram à humanidade, não defendia absolutamente nada disso. A cooperação ao invés da competição, a resignação ao invés da insurreição, a não resistência ao invés da defesa, a mais profunda moral do verdadeiro Evangelho é a não resistência. Não resistis ao mal. Será que é isso que nós vimos, assistimos, sentimos na pele durante 2000 anos? Foi isso? A incapacidade para ser inimigo de algo ou de alguém. Apesar disso, não era politicamente correto, nem privilegiava ninguém, nem a própria família, nem a própria mãe. Não obstante, sabia dar o mérito ao seu dono. O que significa realmente a boa nova, o Evangelho. Significa a vida verdadeira. Que a vida eterna não é algo para um suposto amanhã. É aqui e agora. Não é uma promessa, é uma realidade. Só é preciso, no entanto, nascer de novo. Voltar a ser uma criança. O reino dos céus pertence às crianças. É a genuidade, a autenticidade, a confiança. E nem todas as crianças são assim. O Nazareno era. Nem todos podem ser. Nem todos podem, ou querem, ou deveriam ser cidadãos deste reino. Mas neste reino, todos são filhos do Pai.
O Nazareno nada reservou só para ele. Todos têm lugar no reino. E esse reino pode ser experienciado e vivenciado em qualquer lugar, a qualquer hora. É um reino interno. Um reino no interior de cada ser humano, sintonizado na vibração do Pai. O reino do Pai está dentro de vós. E nesse reino, instintivamente, está excluído toda a aversão, toda a inimizade, toda a incoerência, toda a incompreensão, mesmo em relação ao suposto mal. O amor, compreensão, respeito e conhecimento é a única e última possibilidade de vida. Uma confiança, a verdadeira fé na divina providência e não em ilusórios dogmas ou crenças, que aceita que tudo o necessário para a existência será proporcionado no seu tempo e na sua hora. Que colheremos o que semeamos com o nosso esforço e dedicação. E por isso é paciente, não se irrita, não acusa, não se defende, não imagina sequer o conflito. Uma confiança que não se comprova por milagres, nem por recompensas, nem por promessas e muito menos por supostas escrituras ditas sagradas. Mas é ela própria, a cada instante, o seu próprio milagre, a sua própria recompensa, a sua prova, o seu reino dos céus. E esta fé, esta confiança não se formula, não tem fórmulas, apenas vive-se. E em todo este evangelho, estas boas novas, é totalmente excluído a noção de culpa e de castigo. Assim como qualquer ideia de supostas recompensas. O suposto pecado criado pelos sacerdotes fica totalmente suprimido, obsoleto. A suposta distância entre o homem e o Pai fica totalmente anulada. A bem-aventurança não está prometida nem sujeita a condições. Ela é a única realidade. O resultado de tudo isto, vivenciado de forma desperta, consciente, coerentemente, compreensivamente, só poderá projetar uma nova prática. Prática. A oração, a prática quer dizer oração. A oração quer dizer prática. A oração não é nenhuma reza, não é nenhum pedido,
sim a prática. Quanto muito uma aspiração, um estilo de vida. A prática realmente é evangélica, de boas novas, de novas prazerosas. Não é a sua fé que distingue o novo homem, mas sim as suas ações, ou maioritariamente as não-ações. O novo homem distingue-se pelo modo totalmente diferente das reações do homem comum. Não resiste a quem se opõe a ele, nem por palavras ou na sua mente. Não faz diferenciação de estrangeiros ou de nativos, nem de homens e de mulheres, nem de raças ou credos, nem de ricos ou de pobres. Não se aborrece com nada e nem com ninguém. Não usa os tribunais, nem se deixa convocar por eles. Não se separa do seu cônjuge, mesmo em caso de adultério confirmado. No entanto, também não se prende ninguém a uma estrutura criada por homens, para homens. A vida do Nazareno não foi outra coisa senão essa prática, tal como a sua suposta morte. Já não se precisava de fórmula nem de ritos para o relacionamento com a divindade, nem sequer de orações. E a oração é a prática, o treino, o esforço para entrar no reino. No reino. Cortou os laços com todo o ensinamento judaico de penitência e de reconciliação. Sabia que só com a prática da vida é que alguém se pode sentir divino, bem-aventurado, evangélico, a cada instante, filho do Pai. A penitência, a oração pela suposta salvação não são caminhos para o divino. Não. Apenas a prática do Evangelho não é. Ela, justamente, é a própria divindade. O que foi negligenciado pelo Evangelho foi o judaísmo das ideias de pecado, remissão de pecados, de fé, de salvação pela fé. Toda a dogmática judaica foi desprezada pela Boa Nova. O Evangelho, o estilo de vida do Nazareno, criou o instinto profundo da forma como deveremos vivenciar e experienciar a vida e a morte também, a fim do novo homem se sentir no céu, apesar de poder estar fisicamente no inferno. Para se sentir eterno. Enquanto outra conduta, outra prática, impede que o ser humano se sinta no céu. E essa é a redenção, a salvação. Um novo estilo de vida e não uma nova fé.
Nada é mais contrário ao Evangelho do que os dogmas eclesiásticos. Nem um Deus pessoal, de um reino de Deus que há de vir, de um reino dos céus no além, de um Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Tudo isso é um soco no estômago no Evangelho. O reino dos céus é um estado de alma. E não o que aconteça supostamente no além da terra, ou o que acontece depois da morte de um corpo. O reino dos céus não é algo que se espera. Não tem ontem, não amanhã. Não chega dentro de 1000 anos. É uma experiência num coração, em uma mente. Está em toda a parte e não está em parte nenhuma. Este apreciador da vida morreu como tinha vivido, como tinha exposto. Não de modo algum para salvar os homens, mas para demonstrar como se deve viver. Neste caso, morrer. A prática foi o que ele legou à humanidade. A prática desta vida foi o que ele legou à humanidade. A sua não ação, a sua resignação perante os juízes, perante os torturadores, perante os acusadores, perante toda a espécie de calúnias e ultrajes. Ele não resiste, não se defende o seu direito, não move uma palha para afastar a ocorrência, mas a aceita. Suplica, sofre e ama com aqueles e por aqueles que o maltratam. Sabia que estavam a fazer eles próprios. Se faz aos outros, fazemos a nós. E vice-versa. Não se defender, não se encularizar, não responsabilizar ninguém. Pelo contrário, não resistir ao mal. Compreendê-lo, amá-lo. Só realmente os espíritos livres, despertos, coerentes e conscientes podem compreender a enormidade da santa mentira. Com um escandaloso egoísmo e sentido de vingança, os ignorantes que procuraram o seu próprio interesse, o oposto ao Evangelho, construíram a dita Igreja. Os supostos cristãos ajoelham-se perante o contrário do que era o sentido, a origem do Evangelho. Santificou, estes santificaram na Igreja e nas Escrituras o que o Nazareno considerava desprezível, sem interesse. A suprema ironia da história da humanidade é o cristianismo. Aliás, como quase todas as religiões, são quase o oposto do que aqueles que indicam
como criadores realmente professavam, mas enfim, outra história. A história do cristianismo é a história da mais incompreensível e grosseira adulteração do simbolismo original. Só a palavra cristianismo já é uma suprema aberração. Como escreveu Nietzsche, só houve um cristão e esse morreu na cruz. O Evangelho morreu na cruz. Não morreu, mas isso também é outra história. A boa nova foi transformada na má nova. Ou no mal do costume. Não é a fé em uma morte, mas sim a prática de uma vida que realmente salva. De mim para vós, o meu Jesus. Até à próxima.